Ai, que lindo! Meu Deus, que lindo! Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Leituras Conectivas, um programa feito por quem gosta de livros para quem gosta de livros. O Leituras Conectivas é um programa que tem como propósito trazer insights para você fazer mais e melhor, de forma ágil e inteligente. Para você fazer mais e melhor pelos ensinamentos, pelos insights, pelas sugestões, pela essência que a gente traz de cada obra, de forma ágil e inteligente, porque nós, em uma hora, fazemos a apresentação de 2 obras, seguida de debate. E para o debate, eu aproveito e convido você a fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para você receber as notificações e também para que você possa, na parte final do encontro hoje, colocar seus comentários, colocar suas perguntas, suas sugestões e debater também, né, entre as pessoas que estão assistindo o nosso evento. O nosso evento de hoje é intitulado Tudo Faz Sentido. Nós vamos apresentar 2 livros, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e Tudo Tem Sentido, até mesmo o câncer. Eu sou o Kleber Nóbrega, vou apresentar o Em Busca do Sentido, e a Cris Limonge vai apresentar o segundo livro, Tudo Tem Sentido, inclusive o câncer. Eu sou o coordenador do Leituras Conectivas, vocês estão vendo aí um pouquinho do meu currículo, e tenho o prazer, né, de ser também o coordenador do Leituras Conectivas, esse programa que está completando 10 anos, e que esse ano está sendo feito de maneira online, né, a partir de tudo isso que a gente está vivendo nesse ano maluco de 2020. A Cris é psicóloga, professora titular da FEA USP, autora e consultora na área de gestão de pessoas e qualidade de vida, ex-pró-reitora de Cultura e Extensão na USP, é membro da Academia Brasileira da Qualidade, assim como eu, e é ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Cris, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você de volta ao Leituras Conectivas. Prazer é meu, tenho certeza que vai ser uma noite com muito sentido, com certeza. A gente vai poder refletir sobre 2 obras de peso nessas questões, especialmente no Setembro Amarelo, onde tem que se pensar o sentido da vida. Exato. O nosso evento, ele funciona em 4 momentos. Essa breve introdução que eu estou fazendo aqui com a Cris, depois nós vamos ter 2 momentos que são a apresentação de cada um dos livros, e ao final, o 4º momento, que é o momento mais longo, são os debates, onde a gente convida você a participar de maneira bastante ativa. O primeiro livro de hoje, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um médico psiquiatra austríaco, embora ele se apresente também como psicólogo, né? Fundador da escola de logoterapia, que explora o sentido exponencial, existencial do indivíduo e a dimensão espiritual da existência. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Um amigo estava conversando com ele sexta-feira, e ele disse assim, nossa, mas você vai apresentar esse livro com a Cris Limonge, né? Uma pessoa com uma formação muito forte em psicologia, né? E eu disse, vou, eu sou arrojado, né? Eu sou corajoso, porque um engenheiro apresentando um livro, né, sobre psicoterapia. Mas eu vou explicar exatamente, porque a intenção do Leituras Conectivas é a gente trazer a essência de cada obra, e nós não nos preocupamos, e nós, apresentadores, não temos o compromisso de ser um especialista, um expert naquele assunto. Então, é por isso que eu tenho essa ousadia de apresentar esse livro, né, hoje aqui, junto com a Cristina Limonge. E eu começo o livro, então, fazendo a primeira apresentação, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, o Viktor Frankl. E no prefácio de uma das edições do livro,
A pessoa que faz o prefácio, ela diz o seguinte, que o Viktor Frankl, ele já é falecido, faleceu acho que em 92, ele quando começava a terapia, né, junto com o paciente, produção, talvez o áudio aí precise fechar, ele fazia a seguinte pergunta a um paciente dele, né, por que você não opta pelo suicídio? E até fazendo alusão ao Setembro Amarelo, né, que a gente está vivenciando aqui agora, ele usava exatamente a resposta da pessoa como a linha mestra para conduzir a terapia do que ele ia fazer, né, o tratamento com o paciente dele. Então, no livro, ele começa dizendo o seguinte, que a motivação para ele foi escrever o livro, foi trazer exemplos concretos de que a vida tem um sentido potencial. E sentido potencial sempre tem aquele conceito, né, de um sentido que pode vir, né, não é já de fato. Potencial é algo que pode acontecer no futuro. O livro é dividido em 3 partes. A primeira, onde ele trata de Em Busca de Sentido, e ele vai relatar a experiência que ele teve como prisioneiro judeu nos campos de concentração, de Auschwitz, principalmente. Depois ele vai falar um pouco de logoterapia e a tese do otimismo trágico. Então, eu vou concentrar minha apresentação bem mais nessa experiência que ele teve como judeu em campo de concentração, mas eu faço uma prestaçãozinha de conta depois nas partes 2 e 3, tá? Então, em termos de Em Busca de Sentido, ele vai dizer o seguinte, que a ideia dele é retratar, num primeiro momento, a experiência dele como simplesmente um prisioneiro, de número, acho que 109.414, né? Ele diz que o livro é baseado essencialmente nas experiências pessoais que ele teve, porque, segundo ele, a psicologia exige distanciamento científico, e ele não se coloca como uma pessoa totalmente isenta para tratar da questão da psicologia. Nesse sentido, ele vai começando contando a história que a chegada no campo de concentração é um momento de ser ou não ser, né, porque tem um oficial nazista que, quando os judeus desciam do trem, ele mandava para a direita ou para a esquerda. E ele só vai saber mais tarde que o para a direita ou para a esquerda significava a vida e a morte, né? Significava ir para os fornos ou ir para um campo de trabalho, onde ficaria preso e pelo menos teria vida por algum tempo. E que logo depois que o prisioneiro chegava, eles eram retirados, despojados de todos os haveres, de todos os seus pertences, e que a pessoa ficava literalmente somente com a roupa do corpo e tinha um número, né, depois tatuado no braço, e que por conta disso a pessoa fazia até uma opção de uma espécie de uma seleção ativa, ele podia assumir o nome que ele quisesse, e depois, mais tarde, até a opção de continuar a vida ou não, era uma seleção, né, ativa que o prisioneiro podia tomar. E com tanto sofrimento, ao longo do tempo, ele vai dizer mais adiante que a dor física, na verdade, chega um momento que ela deixa de fazer diferença. O que mais doía quando eles levavam né, eram chicoteados ou alguma coisa assim do tipo, era o escárnio de quem estava machucando-os. E esse primitivismo que as pessoas passam a viver faz com que, inclusive, a luta pela sobrevivência seja feroz, como ele diz, inclusive a ponto de, entre os judeus, haver roubo de comida entre um e outro. A coisa é tão primitiva que o principal sonho das pessoas, ele relata, era ter acesso a pão, torta, cigarros e mesmo uma banheira com água quente. E essa sensação a que eles foram julgados, essa condição a que eles foram julgados, faz com que as pessoas tenham ausência praticamente absoluta de sentimento. O instinto de sobrevivência faz com que o grande interesse das pessoas seja a questão alimentícia. De certa forma, isso, nas palavras dele, faz até com que a justificativa da perda, de modo geral, do instinto sexual. Né? O instinto sexual não se manifestava. Uma das poucas coisas que era intensa era o interesse religioso, que era o mais ardente, né, que se possa imaginar. Aqui eu quero fazer uma ressalva na minha apresentação. As imagens que eu estou apresentando aqui não são do livro. Aliás, o livro não tem nenhuma imagem, a não ser a foto do autor. Essa aqui é uma imagem para quem assistiu o filme A Lista de Schindler,
daquele... Mas eu trouxe imagens retiradas da internet ou de outras fontes para ilustrar, né, aquilo que ele passava lá. Dentro desse primitivismo, eles tinham momentos de meditação, e o grande refúgio que eles tinham era reviver, né, as experiências passadas. E essa sensação de luta pela sobrevivência, de começar o dia sem saber se ia terminar o dia vivo ou não, fazia com que, ao final do dia, as pessoas, de certa maneira, comemorassem porque elas tinham sido poupadas. E um momento que tinha de uma certa prazer era poder catar piolho, né? Porque significava que ele estava terminando o dia vivo. O sofrimento, como realização, começa a fazer sentido. Ele começa a dizer assim que o sofrimento era uma incumbência que eles já não queriam mais excluir, como se fizesse parte da vida. E o sentido de tudo aquilo, refletido nas conversas que eles tinham, era a grande reflexão que a maioria das pessoas tinham se iam conseguir sobreviver ao campo de concentração e se aquilo tudo fazia sentido. E aí ele começa a trazer a questão do fazer sentido e vai trazendo um pouco de tem uma coisa esperando por a gente lá na frente. E aí ele relata um pouco das tentativas embrionárias de psicoterapia ou psicohigiene, como ele coloca, muito mais para o tratamento de emergência, para salvar a vida das pessoas. E ele elege o destino como um presente. Aí onde ele vai dizer que, dependendo da atitude a tomar, a pessoa realiza ou não os seus valores, os valores que lhe são oferecidos. Então, acreditar no futuro parecia ser algo realmente que fazia diferença. E quem não acreditava no futuro tinha poucas chances de sobreviver ao campo de concentração. Hoje a gente usa isso empresarialmente como visão de futuro, mas é o mesmo conceito, né? E aí ele diz o seguinte, olha, era proibido, se uma pessoa tinha conseguido se suicidar, eles não faziam nada, nem tirar da corda onde a pessoa tinha se suicidado, eles respeitavam isso. O que eles faziam era tentar prevenir um eventual suicídio. E aí ele conta 2 casos marcantes, que são 2 pessoas com quem ele conseguiu fazer essa psicoterapia, e um deles era uma pessoa que tinha um filho esperando num país, né, e ao se dar conta de que a perspectiva de encontrar esse filho poderia ajudá-lo, fez com que aquela pessoa voltasse a acreditar e ter forças para viver. O outro é um cientista que tinha escrito vários livros, mas a obra dele estava inacabada, tinha ainda alguma coisa a ser escrita e só ele podia fazer aquela escrita. Então, esses são exemplos que fizeram dar sentido à vida das pessoas. Aí ele vai concluir já essa primeira parte ali, dizendo o seguinte, o que é o ser humano? O ser humano é aquele que sempre decide o que ele é. E o mesmo ser humano que inventou as câmaras de gás, também é o ser humano que entrou nas câmaras de gás, só que com o nariz ereto, né, e uma oração nos lábios. E com todo esse sofrimento, após a libertação, ele diz assim, olha, quem pensa que ficamos alegres, né, com a libertação está redondamente enganado, dada toda aquela condição que eles tinham passado. Então, essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte, eu trago somente aqui, para respeitar um pouco do conteúdo da obra, o conceito de logoterapia. Ele diz logos é uma palavra grega que significa sentido, e a logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, né? E aí ele faz essa citação dessa autora, Magda Arnold, que ela diz que toda terapia precisa, de algum modo, ser também logoterapia. Ele cita um exemplo de uma pesquisa feita com 8 mil alunos, praticamente, da Universidade de Johns Hopkins, cuja pergunta foi o que eles consideravam mais importante para ele naquele momento. 16% responderam ganhar dinheiro. 78% afirmaram que era encontrar um propósito e um sentido na vida. E ele vai trazendo a contribuição de que o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra. E ele sugere que a essência da existência é viver como se você já estivesse vivendo pela segunda vez, e como se você tivesse feito algo errado, e pudesse consertar aquilo que fez. Ele termina citando que o sentido do amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo de sua personalidade e o sentimento do sofrimento, porque nos permite encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, uma fatalidade que não pode ser mudada.
Aí ele faz um gancho, dizendo que quando já não somos capazes de mudar uma situação, uma doença incurável como um câncer, somos desafiados a mudar a nós próprios. E aí a terceira seção do livro, a tese do otimismo trágico, ele chama a atenção de que a pessoa que é permanentemente otimista, apesar da tríade, né, trágica da logoterapia, dor, culpa e morte. E a logoterapia sugere 3 caminhos para você superar e encontrar um sentido na vida. Criar um trabalho ou fazer uma ação. Encontrar algo ou alguém, ou seja, o amor, e transformar uma tragédia pessoal em triunfo. Isso fica como recomendação, né? A essência da logoterapia dele. E ele conclui o livro dizendo o seguinte: fiquemos alerta em 2 sentidos. Primeiro, desde Auschwitz, sabemos do que o ser humano é capaz. E segundo, desde Hiroshima, sabemos o que está em jogo. Muito obrigado. Essa era a essência da apresentação do livro Em Busca de Sentido. Deixa eu sair aqui da minha apresentação. Eu vou já trazer na sequência, já que hoje eu sou apresentador e moderador também, eu vou trazer o segundo livro, Tudo Tem Sentido, Inclusive o Câncer, de autoria de Dorval de Andrade Tessari. O Dorval é médico graduado pela Universidade de Caxias do Sul, ginecologista e obstetra pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Fundação das Pioneiras Sociais do Rio de Janeiro, formado em hipnose e psicoterapia ericksoniana pela The Milton H. Erickson Foundation. Então, eu convido agora a Cris Limonge para fazer a apresentação do seu livro. Deixa eu colocar aqui, Cris, o livro na tela. Ok. Cris, o espaço é seu. Ok. Boa noite a todos, boa noite, Kleber, boa noite, Sônia e todos os colegas que estão aqui participando dessa conversa tão completa, né? E, puxa vida, Durval, eu não estou conseguindo colocar no modo apresentação aqui. Deixa eu ver. Você consegue colocar aí? Não, né? Não. Vai ter que ser no seu computador. Ou você vai ali embaixo, na telinha. Tem um lugar ali que você ativa. Ok, que está em cima, é verdade. Vamos começar de novo. Não, você agora... Espera aí que você tirou seus slides da apresentação. Não está mais? Voltou. Opa, agora sim. Beleza. Então, é um prazer imenso. Queria também destacar que o Dorval foi presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, da Regional Rio Grande do Sul. Ele tem um núcleo de estudos muito forte em Caxias do Sul e muitos seguidores. Então, é um orgulho trazer esse trabalho, que é uma obra de arte, a conversa com o Grudeck. E quando, há alguns meses, o Kleber falou: Cris, vamos ver os livros que você gostaria de comentar. Falei: esse livro eu amei, é um livro para ser lido e para também para a gente aprender com ele. E, curiosamente, a data foi sendo adiada e justamente caiu no Setembro Amarelo, e junto com essa apresentação brilhante do Kleber, mostrando esses destaques, vocês vão ver como tudo faz sentido, inclusive nessa combinação desses 2 autores, né? Especialmente que o Durval é o contemporâneo, o estudioso, o líder científico, mas ele traz um texto, um livro, que é inspirado numa conversa com Grudeck. Quem foi Grudeck? Ele foi o professor do Freud, e a obra clássica é o livro disso. Então, respeitando toda a metodologia que foi tão bem desenhada pelo Kleber e nesses anos todos, a ideia aqui é apresentar destaques e para vocês ficarem com muita vontade de lerem o livro todo, que ele é um mergulho na reflexão e no olhar sobre as questões da saúde e doença, do câncer e de como a gente aprende com os estudiosos do passado, né, os seminais, né? Então, logo na entrada do livro, ele traz esse destaque: mostro minha sombra, mas somente eu sinto minha escuridão.
Então, a gente se conhece, a gente sente, e essa escuridão é o grande desafio do aprendizado e do olhar, porque às vezes você sente, mas não tem a possibilidade de decifrar, como o Dorval Tessari traz, parece que tudo está criptografado e a ideia é decifrar essa linguagem somática que a gente traz, né? Então, aqui, logo no início, a professora doutora Marisa Campio Miller, também presidente da associação, minha colega, de medicina psicossomática, psicóloga, também no Rio Grande do Sul, ela diz, olha, fiquem atentos, são 2 médicos especialistas conversando, um, o Grudeck, alemão, o pai da psicossomática, e o outro, Dorval, vivo, ele falou que eu vou estar em aula, mas é uma honra, eu digo que a honra é nossa de ter um colega tão preparado, tão dedicado, vocês vão ver pelo mergulho que ele dá. Então, conversa de 2 médicos, mas que são, não é um médico generalista, é um médico com olhar psicossomático, das interações contínuas e complexas, biológicas, psicológicas, sociais e locais, né? Então, a gente vai ver que ele traz um relato imaginário sobre o adoecimento humano, especificamente sobre o câncer, e lançam de saída um imperativo. Câncer que não mata não é câncer. Quando eu comecei a ler isso, quase que eu tive um infarto, né? Como assim? Vocês vão ver no finalzinho que é a ideia, não vou dar spoiler, no finalzinho vocês vão saber qual é a ideia. Então, a questão da característica da célula maligna, o pensamento das pessoas, as características de personalidade. Então, é uma mensagem, né, criptografada, a Marisa foi muito feliz nessa descrição, para o ego. E ela é composta de símbolos, de sinais, de signos, né? E é preciso ter acesso a ferramentas, nesse caso, a psicanálise e as outras formas de análise e interpretação das manifestações humanas, ou por indução, né? Ou por comparação, ou por relato, né? Por isso a importância da escuta para a gente poder decifrar, né? E buscar o fluir. Ele é um livro enxuto, de 100 e poucas páginas, mas que você não tem 187 páginas, você não tem vontade de parar de ler. Então, aqui são os 12 capítulos, né? O sonho, o segundo encontro com o Jorge Grudeck, o comunicado, quer dizer, como que ele entra em contato, como ele entra nessa conversa intelectual, a ideia das surpresas, né? Como agora o Kleber trouxe, né, a questão da Hiroshima, a questão da Auschwitz, né? É difícil a gente, como que a realidade é muito mais surpreendente do que a própria novela, a própria história. Entendendo a doença, trabalhando com pessoas portadoras de câncer, à espera, conjugar verbos, que eu dei um destaque especial, que é o caminho da compreensão do processo, né, da célula maligna, entendendo o adoecimento, o maligno, o caminho para alcançar a cura e a morte. Há outros capítulos introdutórios e finais, mas esses são os temas que o livro traz. Eu vou destacar só alguns, porque senão seriam horas e horas, e aqui é a vontade de vocês vocês lerem mais esse livro. Então, ele começa contando que essa viagem existiu, né? Ele foi para Baden-Baden, na Alemanha, e ele foi procurar o hospital psiquiátrico, que é esse que está aqui na tela, que está ilustrado no livro, onde hoje é um hotel. Hoje ele virou o Hotel Tanek, que é um ambiente da Belle Époque, nobreza e estilo luxuoso, e ele descreve com detalhe isso na página 25 e 26. E o Grudeck? Quem é esse personagem? Então, ele é um dos fundadores da psicossomática, ele era professor do Freud, né? Então, muitos dizem que a questão da libido, que é o livro disso, foi sinalizada, foi refletida, foi apresentada por Grudeck. E o Freud, sabiamente, ele entendeu isso como as questões de libido, desejo de vida e morte, e que não fez tanta referência como deveria ao seu professor, ao seu mentor.
E uma das coisas, nesse primeiro contato, né, do médico contemporâneo com o nosso médico fundador, o nosso personagem, né, o nosso inspirador, esse autor seminal, esse cientista seminal, ele falou, se tens dúvidas, perguntes, né? Então, ele esperava que ele fosse estimulado para poder explicar o que esse outro médico, que no caso o Tessari, estava buscando como resposta. E ele relata no livro que conhece vários momentos da vida do Grundek, mas o Grundek simplesmente resume a vida dele de uma forma muito simples. Não vou dizer humilde, porque ele não aparece como humilde no livro. Ele aparece como alguém assim bastante positivo, provocador. É um diálogo tenso, não é um diálogo simples, né? O que não deixa a gente dormir. Então ele diz, o que eu fiz foi escrever sobre minhas observações em relação às pessoas doentes que me procuravam, nada mais. Aí a gente vê de novo a importância do registro de dados, fatos e reflexões, né? Um outro destaque importante do livro é a questão do verbo, da descrição, do sentir. Então, ele diz, o verbo, que é a possibilidade de fala, que está ligado à construção do significado e do sentido, o verbo está associado à ação. Naquele instante, isso o Grundek falando, naquele instante parecia que o tempo desacelerara. E os movimentos começavam a ficar mais lentos. Sentia em meus pés o instrumento do caminhar. Vamos pensar a gente num processo psicoterapêutico ou de reflexão, né? E, claro, a gente não precisa estar num divã ou estar isolado nessa relação dual, né? Terapeuta, terapeutizado, mas muitas vezes a gente se sente nesse momento de tomar consciência de cada instante e de cada ato. Claro que a gente não faz isso o tempo todo, mas essa apropriação daquele momento, ele auxilia a dar o sentido, né? Essa também é uma imagem do livro, da página 92. E aí o Grundek diz, a morte, aqui entra a questão do sentido da vida e a compreensão de que a morte não é a oposição da vida. Há outras literaturas interessantes sobre isso, especialmente no livro Origens, né, do Leakey, a origem da condição humana. Então, a morte e a vida não se opõem. Obrigo-me, isso é texto das próprias obras do Grundek, né? Obrigo-me a pensar sobre o processo da forma como morrer e correlacionar o pensamento da sociedade moderna como um aumento dos casos do câncer. Aqui, essa descrição é radical. Então, eu separei esse trecho, né? Penso que a célula maligna, com suas características, representa no corpo humano aquilo que os nossos comportamentos representam na sociedade. Indivíduos sem limites, buscando permanentemente a felicidade sem saber seu real significado, que é aquela coisa da vida sem sentido, né? A tentativa de manterem-se jovens e imortais. Alguns optam pelo congelamento, né? Socialmente não poderíamos ser mais parecidos com a célula maligna do que realmente somos. Tem alguns erros de digitação, vocês me perdoem. Bom, então, compreendendo que a célula maligna, segundo Grundek, é uma manifestação de uma condição associada a uma condição coletiva, entre os diálogos, a gente observa um trecho em que ele fala: a consciência e o aparecimento da célula maligna tem a ver com a necessidade de ter um hospedeiro. Aí é porque eu estou com câncer, né? Daí vem a grande questão. E aí, brilhantemente, o Tessari, ele associa ao surgimento do câncer, da célula maligna, não do câncer, como um processo que é até mais complexo, mas a célula maligna, como uma pororoca. É outra obra de arte. Então, ele diz, esse termo é derivado do tupi, né, que era, vamos pensar que o Grundek era alemão, né, não conhecia o nosso rio Amazonas, o encontro do mar com o Rio Negro, né,
que era a língua falada pelos povos tupis que habitavam o litoral do Brasil no século XVI. E significa estrondo, corresponde a um fenômeno natural onde acontece o encontro das águas de um rio com o oceano. Então, ele relata isso, Tessari, a conjugação entre eles resulta em uma força oculta que poderia ser considerada a essência do mistério, a força que mantém tudo em seu devido lugar, esse balanço, né, das águas, da força da terra e do magnetismo da lua, inclusive. Então, ele diz o seguinte: o trajeto do rio é a existência por onde segue o fluxo da vida, representado pelas águas. A gente tem nas nossas músicas, né? Deixa a vida me levar, as águas, né? As águas que movem a vida. Então, a simbologia da água, das margens, as margens que delimitam a massa de água e a massa da terra. Vamos pensar o ambiente líquido do nosso corpo, com um nítido limite entre elas. Nítido. Mas não rígido. Ele é nítido, mas ele não é rígido. Então, são membranas, né? Geralmente imóveis, representam as necessidades que emergem ao consciente. A maré, carregada de energia, é a vibração dos verbos em potencial, representando o desejo. E aqui o desejo de ser, estar, compartilhar, solidarizar, aquilo que nos faz sentir vivos, nos movendo. A onda é a necessidade emergida das profundezas, da força das profundezas, vamos pensar aqui o nosso inconsciente, e as outras combinações das nossas memórias, histórias de vida, e outros elementos de caráter metafísico, espirituais, simbólicos, né? Que o Jung também trouxe no aprendizado sobre a condição humana, nos sentidos das nossas escolhas. O conjunto da Mãe Terra e da Irmã Lua representa o serzão, quer dizer, seria a identidade de cada um. E cada um deles, separados, os serzinhos, os nossos rios, né? Os nossos sistemas. Né? Então, aqui a gente tem o Grudeck, o ambiente em que ele cuidava dos seus pacientes, que hoje é um hotel real. A célula, não é o coronavírus, tá, gente? Mas é tão feio quanto, né? Mas ele tem essa ramificação, é meio espaçoso, é meio sem limite, né? E o aprendizado e a reflexão, essas são imagens do próprio livro, tá certo? Então, cadê o finalzinho aqui? Será que eu fiz alguma? E a segunda... cadê ela? Aqui. Pessoal, eu fiz uma arte, então eu vou terminar aqui. Eu vou ler para vocês a continuação disso daqui. Representam os serzinhos. Então, eu cometi aqui um corte indevido, né? Então, porque é muito importante esse final, em que ele dá a solução para a nossa reflexão, a nossa percepção do que é a gente ter o nosso todo, a nossa identidade, a nossa personalidade, e, ao mesmo tempo, a gente ter que enfrentar essa falta de limites, essa falta de controle sobre a vida. Então, agora, vamos aqui à página 193, que eu não vou encontrar, é óbvio. Bom, pessoal, eu vou terminar aqui, porque a última parte eu simplesmente... eu cortei. Eu fui fazer duas em uma, e eu cortei o último trecho, e agora aqui, vamos ver, ele fala da morte, temos aqui... bom, eu acho que é mais seguro eu fazer a explicação oral, e depois eu trago a transcrição do texto, enquanto vocês estiverem fazendo as questões. Então, a ideia é de que existe uma condição maior, que é a nossa própria identidade, dentro de um contexto maior, que é a Terra, e as inquietudes de interação. E o equilíbrio é essa que é a solução.
entre essa força da Terra, a força da natureza, o magnetismo, as nossas histórias, eles formam uma harmonia perfeita de autoconhecimento, de sobrevivência. Quando a gente entende essa harmonia, busca recursos também, aqui em nenhum momento se falou, e ele traz isso dentro do livro, da necessidade do tratamento clínico específico, mas a consciência desse processo ajuda a compreender o que seria o tratamento completo, em que o que parecia morte passa a ser uma nova vida e um novo aprendizado, né? Então, representa assim, esse todo em que a pessoa, amparada pelo conhecimento, pelo autoconhecimento e pela vontade de se reorganizar, ela supera e enfrenta a sua condição de uma nova vida. É isso, pessoal. Vocês desculpem, eu engoli o último slide. Que pena. É isso. Alô, câmbio? Obrigado, Cris, bacana. Agora... Estão chegando aí algumas perguntas. Deixa eu colocar aqui, deixa eu projetar aqui a imagem. E agora eu tenho que achar o finalzinho daquele slide, que era o grande finale. Não, mas não se preocupe, não. Bora conversar, bora. Pessoal, aqui eu só pedindo, registrando, que quem ainda não fez, por favor, acesse esse QR Code aí, para vocês responderem aí o nosso formulário, né, de NPS, do Leituras Conectivas, não é necessariamente desse evento de hoje, né? Isso fica projetado, vocês podem depois repassar aí no YouTube, tudo fica gravado, né, no YouTube. O Leituras, ele tem essa característica das conexões entre as obras, então não é um programa de apresentação de livros, simplesmente. Ele tem apresentação, mas são obras que têm uma conexão, e a conexão aqui é o sentido, né, o sentido do sofrimento, é o sentido da doença, por isso que eu procurei sintetizar aqui, nessa frase aqui do meio, tudo faz sentido quando se busca sentido em viver, né? O Viktor Frankl fala do sentido do sofrimento, do sentido da dor, assim como o sentido da alegria, né, também, e todos os sentidos que a Cris traz aí, através das proposições do Dorval, do Tessari, né? Então, agora a gente vai bater um papo, né, sobre essas duas obras, e a gente convida vocês a irem colocando suas reflexões, suas perguntas, estejam à vontade, né? Eu tenho uma pergunta para a Cris, mas eu vou aproveitar aqui, Cris, até para dar tempo do pessoal colocar perguntas para vocês. Tinha já uma pergunta que foi feita ainda durante a apresentação do primeiro livro, tá? E aí a gente pode, inclusive, ir batendo papo, né, também entre nós. É uma pergunta do João Torrione. Professor Kleber, segundo Viktor Frankl, o que dá sentido à vida é ter algo a ser feito. O conceito de servir não seria uma alternativa para dar sentido às nossas vidas? O conceito de servir, inclusive, a gente traz, com fundamentação teórica, né, da literatura, a ideia de que o servir é você executar atividades visando proporcionar benefícios, ou seja, o significado daquilo que a gente faz. Por que a gente faz o que a gente faz, né? E mais importante do que o que eu faço é o que eu proporciono, é o que eu entrego às pessoas, né? Então, quando eu digo servir como atividades proporcionando benefícios, mais importante do que uma aula que eu ministro, é que as pessoas que assistam àquela aula tenham compreensão e tenham assimilação de determinado assunto. Mais importante do que uma orientação, uma terapia que a Cris faça, é que a pessoa que está do lado de lá esteja sentindo utilidade, benefício, que ela esteja sentindo, né, que está crescendo, né, está diagnosticando e está crescendo aí enquanto vida. E eu vejo assim que é legal, João, aliás, obrigado pela pergunta,
quando ele diz, ele fala, ele é muito forte, ele fala de, olha, eu não sei se eu tinha, como psicólogo, na condição de prisioneiro, eu não sei se eu tinha isenção suficiente, a isenção que a psicologia, que ele diz que exige independência científica. E ele faz uma reflexão muito bacana, dizendo assim, eu não sei se eu tinha condição de escrever sobre isso. Aliás, uma coisa curiosa desse livro é o seguinte, esse livro, a primeira versão dele foi publicada em 1946, né? A edição que eu tenho aqui comigo é uma de 84, e tem edições mais novas. Há pouco, uma pessoa que está assistindo aí a audiência mandou uma foto e disse, olha, eu comprei esse livro esse final de semana, está aqui para ler. Mas ele diz o seguinte, que quando ele foi publicar o livro, ele não queria se identificar como autor. Mas aí convenceram-no, né, de que um livro sem autoria não ia ter sentido. Então, o sentido do livro, né, sem autoria. E eu estou comentando isso, João, porque servir é colocar-se a serviço de, né? E eu vejo que o Viktor Frankl, ele se coloca a serviço de, até no momento como esse. Olha a extrema humildade que ele queria simplesmente compartilhar o conhecimento daquilo que ele colocou. Só depois, convencido, é que assumiu, né, a autoria da obra. Que o som é bem interessante essa questão, mas ela tem um mecanismo que você realiza no outro aquilo que você não realiza em você. Então, o servir, ele tem o que a gente chama uma contratransferência. Se você identifica o outro, quer dizer, aquela história que a gente viu no Mia Couto, né? Cada ser é uma raça. Se você, que é o problema que a gente vive hoje com o coronavírus. Se você vê que o outro é parte do seu mundo, então, sim, eu servir é parte da minha vida na Terra, com outros seres, inclusive seres, né, vegetais e animais. Eu só preciso contar para vocês, gente, que o slide estava lá. Eu que li, eu acho que na emoção, eu não dei destaque, mas ele... Mas fala dele, Cris. Fala dele agora. Não, então, mas é só mostrar, é mais simplesinho, ele é 2 palitinhos, quer ver, ó? Então, aí essa parte aqui, a conjugação, eu acho que eu inverti a ordem, sei lá o que eu fiz. Eu não lembro de ter passado isso aqui, né? Então, isso eu li e fechava assim, eu acho que eu mudei a ordem. Então, a conjugação entre essa simbologia da terra, do mar, das águas, do assoreamento, e o que eu achei muito forte é a força oculta que poderia ser considerada a essência do mistério. E o que é a essência do mistério? É o sentido da vida. E aí a gente tem o livro, né? Decifra-me ou te devorarei. Entenda por que você quer servir, ou então você sempre vai se sentir alguém que está sendo bobo, sendo usado, alguma coisa assim, né? Então, a essência do mistério é essa força que mantém todos em seu devido lugar. Então, fechando aquele relato, obrigada, desculpem a nossa falha, a ideia é que envolve esse mistério. Então, por que atrai tanto você falar de sentido da vida? Porque são coisas que estão criptografadas. E como que a gente acha um caminho? Porque você tem que fazer fluir. Você tem desejos e necessidades. A sua vida é o fluir. E a morte é parar de fluir, né? É parar de interagir, de sonhar e tudo mais. Então, a questão da servidão, ela tem implicações muito pessoais em relação a como você vê o outro, que é a transferência, contra-transferência, e tem um perigo. Você serviu ao outro e não serviu a você mesmo. Então, aí é um falso dilema. Você fica, porque daí uma hora você vai sentir que alguém tem que servir você. Não é assim. A servidão essencial, ela é incondicional. Faça o bem sem olhar a quem. Não é assim que tem acontecido. Né? Ainda mais com um monte de incentivo fiscal, visão pública e tal. Então, muitas vezes você tem uma deturpação dessa coisa do sentido, é alguma coisa íntima, essa profundeza, esse mistério que faz a gente se sentir gente, né? Consciente e com escolhas. Cris, você sabe que você falando aí agora em faz a gente se sentir gente, eu me lembrei de uma frase do Gandhi,
que ele diz o seguinte, que no dia que a humanidade descobrir que o seu papel é de servir ao outro, é de servir à humanidade, nós vamos ter um mundo melhor, né? Nós vamos ter mais paz, né? Nós vamos ter menos guerras, porque a gente vai essencialmente se preocupar em se colocar a serviço de, né? E tem uma coisa interessante, quando eu trago a discussão sobre servir, que é o conceito de servir tem muito a ver com essa linha, esse raciocínio do Gandhi, né, que é servir, é proporcionar o bem, é fazer algo, e não no sentido do servilismo, né, ou da subserviência, e aí beira também a questão da servidão, né? Colocar-se a serviço de. Isso é uma coisa muito nobre, né? Muito nobre que a gente... Então, é nobre e é complexa, porque quando você diz, Sim. para mim, servidão é tal coisa, para mim, ser servidor é tal coisa, ou servir é tal coisa, aí a ideia a verdade é aquilo que o sujeito revela. Você não pode dizer, não, servir tem que ser isso, aquilo. Você não pode impor uma vontade. Você Sim. tem que resgatar o sentido ou construir um sentido. Aí a importância da educação com qualidade, que a gente discutiu lá na academia, né? Se você não tem clareza sobre valores, sobre missão, sobre responsabilidade, sobre ética, o teu sentido é sem sentido, é essa sociedade sem noção, né? Então, a questão do sentido, ela envolve um processo cultural de educação, de reflexão, de comparação, de individuação. Eu sou o único no meu jeito de servir. Né? Nesse sentido, eu vou trazer aqui uma colocação, uma questão do Francisco Dalcenter. Ele diz assim, propósito no trabalho, modismo ou necessidade nos tempos de hoje, né? Propósito no trabalho, modismo ou necessidade dos tempos de hoje. Quer comentar? Eu comento primeiro. Como você quiser, eu posso comentar também. Você das cartas, caro colega. Depois eu complemento. Não, você é convidado. Então, gente, não, você, não, nem vou dizer, porque é muito bacana esse desafio de estar aqui junto com o Kleber e com outros colegas, a partir de um texto sólido, quer dizer, alguém que escreveu alguma coisa que você tem que conversar sobre. Eu propósito, já há uns 10 anos começou essa história, e, na verdade, era para resgatar toda a discussão da mais-valia, do trabalho sem sentido, da tarefa alienante, dos workaholics. Então, eu diria o seguinte, foi modismo, para tentar segurar um pouquinho a sensação de desmotivação e o excesso de exploração, né? Em relação a quê? Eu estou numa atividade individual para um bem coletivo. E, na verdade, você vê que você está fazendo uma atividade a mais e alguém se beneficiando e você nem vê como isso acontece. Então, o propósito, ele resgata, primeiro, a centralidade, né? O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, o trabalho real e o trabalho prescrito, que é a nossa a sinalização da ergonomia. Então, será que eu, como professor, eu estou trabalhando como eu deveria? Ou como gerente? Que sentido isso faz para mim? Porque descobriram uma coisa. Se o seu trabalho não é bom para você, você fica doente, sim. Bom, mas eu preciso disso para pagar conta, para tal. A gente chama contrato psicológico, que é uma escada, é mediação. Então, vá fazer alguma coisa que você goste profundamente. Então, eu diria, é uma necessidade se entender o propósito do trabalho e até o curioso é o não trabalho. Eu quero ter o ócio. É o direito do ócio. Não é o ócio criativo que gera mais produtividade. É o que a gente chama de ausência real. Então, sim, ele é as duas coisas, modismo e necessidade. E a outra questão é o não trabalho. E a gente vê o pessoal envelhecendo, né? O pessoal, carreira 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, que o trabalho faz uma coisa mágica, trabalho e educação, te organiza, te vincula, te dá sentido. Então, ela é as duas coisas. Foi modismo, ainda é em algumas coisas, quando ela fica só, vocês têm que lutar conosco, sabe? Sim. E no fim, na primeira, demite todo mundo. Então, ele tem que ser usado com muito respeito, né? Eu adorei essa pergunta do Francisco, porque
Eu confesso a vocês que eu tenho uma certa aversão ao excesso de uso de propósito hoje em dia. Em que sentido? De repente, a palavra propósito e a definição de um propósito, seja em termos pessoais ou empresariais, parece que é a solução para todos os problemas da humanidade, das pessoas, das empresas, das organizações. Tudo agora, os caras não estão vendendo, porque você não tem um propósito, etc. Não está fazendo um trabalho de qualidade, porque você não tem um propósito. A empresa não está crescendo porque não tem um propósito. Então, assim, Francisco, eu tenho uma ojeriza nesse sentido, né? Então, esse modismo que pegou. Agora, olha só. A valorização demasiada e, às vezes, banalização. Banalização superficial, né, Cris? Essa pesquisa que ele mostrou foi escrita em 1900... O livro foi escrito em 1946. Né? Então, lá já tinha isso aí. Então, o tema não é novo. É uma necessidade. Eu acho que e vai ser. Né? É que a gente vai descobrindo, no mundo da gestão, das consultorias e dos treinamentos, né, também, a gente vai descobrindo algumas coisas aí. O Simon Sinek, quando fala do livro dele, Comece com o Porquê, ele está falando exatamente disso. O porquê é o propósito, né, de você fazer as coisas, né? Então, assim, quando a gente vai descobrindo isso, e aí eu já fiz trabalhos em algumas organizações definindo o propósito, e assim, Cris, o que eu acho muito legal é dar um arrepio no pessoal, quando eles conseguem definir um propósito que, de fato, faz sentido. Teve uma empresa uma empresa de saúde, que quando o pessoal definiu ali em 2 sessões das oficinas, que saiu o propósito, eles queriam fazer um evento no dia seguinte para contar para todo mundo, compartilhar de tão nobre que ficou a definição daquele propósito ali. Então, eu tenho participado de algumas experiências, né, como consultor, que, quando o pessoal define, dá na veia. Então, ela tem utilidade, ela engaja bem. Então, a questão vamos pensar isso, a pessoa que trabalhou num lugar, o problema do funcionalismo público, que tem estabilidade, mas perdeu o propósito de ser servidor público. E aí você tem os problemas de depressão, de desmotivação. Então, esse propósito no trabalho, em geral, se refere a uma questão pessoal, mas quando ele vira política da empresa, um consciente coletivo, puxa, já sei por que a gente está fazendo isso, a gente não quer vender convênio médico, a gente quer dar mais oportunidades de cuidado à saúde, que transcende, né? Então, teria que entender propósito para quem, que é o problema das metas, né? Defina uma meta para quem? Você sempre é muito cruel com você, porque você acha que você vai, né? A gente é meio onipotente. E aí, pensando em sentido da vida, sentido da doença, sentido da superação, né? Como que isso é importante e como que a gente obtém, né? Então, uma das coisas é o porquê, né? Por que eu trabalho aqui? O que eu posso fazer para melhorar? O que é esse sintoma que eu estou tendo pode me ajudar a pensar melhor sobre os meus limites. Então, as situações de privação que você passa, muitas vezes te levam a pensar de uma forma mais organizada sobre uma coisa muito simples, satisfação de necessidades. Escuta sobre seus desejos, né? E direcionar motivações, porque às vezes você é super motivado, animado, parece que você vai para eu ia falar para uma rave, não, para uma live, agora é tudo uma live todo dia. Mas daí você sai cansado, fala, não valeu a pena, rasguei meu tempo. Então, esse sentido eu entrei em contato com o meu corpo, com o meu momento, aquela história, eu senti que meus pés estavam me levando a caminhar. E muitas vezes a gente vira um robozinho ou um ventríloco, né? Você repete a emoção, né? E tem aquela outra coisa complexa, que é a alexithymia, a ausência de expressão da emoção. Parece que você não está sentindo nada, também nem ligo, pode xingar, posso não ter dinheiro. Alexithymia, né? E para onde está indo isso? Para dentro do seu próprio corpo. Cris, tem uma questão aqui bem legal do Rodolfo Luiz, que ele faz assim, ele pergunta, existe uma relação das obras com os eventos desencadeados pela pandemia, né?
Deixa eu só fazer um comentário antes da gente comentar Não, isso aqui. pode falar. Não, é quando a gente começou o Leituras esse ano, ali em abril, né? Era engraçado que eu acho que metade das perguntas tinha a ver com pandemia, né? Sempre um livro tinha, até os livros, de certa maneira, a gente fez uma escolha porque tinha muito, né, com a relação com aquele momento ali da pandemia. Eu vou falar aqui, Rodolfo, do livro do Viktor Frankl, né, que eu coloco, porque, assim, eu acho que tem tudo a ver, embora não tenha nada a ver no sentido de que o autor escreveu pensando nisso. Mas o que é a pandemia se não um evento, né, de dificuldade? Ele até cita no livro dele que ele faz assim, olha, como é que a pessoa, num estado de miserabilidade, que era o Holocausto judeu, inclusive ele diz assim, como é que seres humanos fazem o que faziam com os seres humanos? E aí ele chama a atenção que o seguinte, não era somente o soldado nazista, porque tinha os capos. Os capos eram judeus, era uma espécie de representante cabo, né, judeu, que auxiliava os soldados nazistas a tomar conta ali do campo de concentração. E ele chega a dizer o seguinte, que às vezes esses capos eram mais violentos do que os próprios, e mais malvados, do que os próprios soldados nazistas, ou pelo menos alguns deles, né? Mas aí a lição que vem, e aí eu trago um comentário do César Machado, lá na frente, o César faz uma observação também muito interessante, que ele diz assim, olha, o contexto do livro é a narrativa do Viktor de encontrar o significado de acreditar em algo para dar sentido e sua sustentação emocional, né, e sobreviver ao holocausto pessoal daquela situação. Então, para mim, assim, quando o Viktor Frankl fala da questão do sofrimento, de entender o momento de sofrimento como uma das formas de você encontrar sentido para a vida, me remete de novo a gente ter um alvo, e a gente usa isso em linguagem empresarial, a gente chama de visão de futuro, porque é você estabelecer um objetivo lá na frente que vai fazer com que você trabalhe fortemente pensando naquilo. Inclusive, eu tenho tanto experiência pessoal como experiência de empresa, quando você tem um objetivo, né, que dá significado ao trabalho que a empresa faz, ajuda até a superar as mazelas do dia a dia. Então, essa é a minha maneira de responder aí. Eu passo para a Cris responder também essa pergunta muito oportuna do Rodolfo. Então, olha, complexa essa história. Primeiro, que quando você está olhando, é que nem atravessar aquele... Me lembrou as cordas do circo, né? Ou quando você está lá em cima no trampolim, alguma coisa assim, que você não pode ficar olhando do lado, você tem que focar para você focar uma energia de solução para um alvo, né? Isso que você relatou agora, e eu acho que, assim, puxa, nem sabia que era... Ninguém me contou que era tão difícil, né? Mas, Rodolfo, a relação das obras com eventos mostra como o ser humano é um ser social e como ele é sensível ao que acontece ao redor dele. E o que é mais legal, todo mundo tem o que falar sobre isso. Somos todos testemunho da história. Em qualquer momento, desde a criança pequenininha já está desenhando, olha, aqui eu matei o coronavírus com um desenho assim, né? Aqui eu estou falando... Então, as pessoas se sentem provocadas para ir buscar o que a gente chama de enfrentamento e estratégias de sobrevivência. Por quê? Porque o natural do ser humano é querer ficar vivo. Quando ele quer morrer e quando ele começa a adoecer e enfrentar limitações, ele precisa estar ancorado ou por uma boa educação, por qualidade afetiva e pessoas com as quais ele confia. Por quê? Precisa fazer fluir essa travação. Não, agora não vai dar, agora eu vou morrer, agora eu não estou aguentando, eu estou sufocado, né? Então, essa resposta a uma situação de privação, que foi no Holocausto, e que a gente tem outras situações de crianças com privação, as questões de pobreza, de desigualdade, e as surpresas, né, a magia da transformação, ela tem dentro de si essa profundeza do mistério, né, que o Grodeck traz e o Tessari destaca. Então, a resposta é sim, tem toda a relação. E o que a gente vai aprender com isso? Que o estímulo, isso é um dos maiores potencializadores de inovação, de criatividade. Por que tanta startup? Por que tantas novas formas de relacionamento?
Como que empresas com 17 mil funcionários puseram 10 mil em home office? Ah, segurança de dados, com cadeira, com equipamento. Um estagiário, professora, não vai dar para nessa hora, porque só temos um computador, esse é o horário que a minha mãe usa o computador, o celular está difícil. Então, tem coisas, numa das turmas que eu tenho de graduação, são 2 gênios num quarto, 2 equipamentos, e cada um fala alternado. Então, eu falo, gente, que coisa maluca, né? Você está fazendo aula e as soluções, né? O WhatsApp, falei, a gente está fazendo radionovela, está trabalhando só por som. Eu falei, daqui a pouquinho a gente vai fazer telex, que nem a Segunda Grande Guerra. Engraçado que a coisa da pandemia, ela remete a gente a uma situação coletiva de extrema privação, né? Então, sim, e aí a outra leitura, Rodolfo, que eu acho que é legal a gente pensar é que tipo de obra que está saindo. Todo mundo tem a receita mágica, porque para eles é mágico, eu achei a solução disso. Eu posso falar numa live disso, daquilo, porque eu vivi, que é a coisa de ser testemunho da história. Imagina que nossos netos, bisnetos vão ter que aguentar a gente, né? Nessa história da pandemia. Cris, tem uma colocação aqui, na verdade é um comentário do Arthur Vilarim, eu vou passar aqui, eu vou pedir que você comente, tá? Ele diz assim, câncer que não mata... câncer que não mata não é câncer. Para mim, significa que uma parte de nós tem que morrer para que o corpo sobreviva. Essa morte parcial não é ruim, na verdade é transformadora. Nossa, Arthur, é de pegar na veia. Eu vi esse relato aqui, que eu estou com o celular aqui de apoio, né? Combinação de tecnologia, ela é muito forte. Eu não sei se ela é totalmente verdadeira, porque a gente tem a carga genética. Então, tem pessoas... Tudo bem, é o gatilho, né? O que foi o gatilho dessa carga genética? Que tinham tudo para não ter câncer e morrem de câncer. Você fala, puxa, o que aconteceu? O emocional que desencadeou? Às vezes não é. O próprio Freud dizia, né? Ele fumava charuto e dizia, ele vai ter câncer na boca por causa do charuto ou por causa de algum trauma de infância, materno. Falou, não, era por causa do charuto. Mercúrio, né? Manipulação de mercúrio no garimpo. Isso é emocional? Não, isso aí ataca os neurônios. Então, a gente tem um balanço aí do genético, do ambiental, que não é só emocional. Mas, na hora que você enfrenta uma situação dessa, poluição, pulmão, essas coisas todas, você hoje já tem conhecimento, essa é a beleza da psicossomática, da psicanálise e de outras, da sociologia da vida, do trabalho, filosofia, inclusive, e das questões de qualidade de vida, você tem recursos para enfrentar de uma forma mais precisa. Essa foi a nossa sorte, quer dizer, nunca se falou tanto nas questões de qualidade de vida, esses desafios que são de naturezas complexas, né? Mas na hora que a gente pensa, isso não é porque eu tenho que morrer, mas é para eu tenho que viver e talvez viver melhor. Eu penso, às vezes, é como assim numa árvore, né? Que há uma poda de um galho e depois aquele galho se recompõe, né? É a tal da resiliência, mas tem um detalhe, fica a marca. Eu tenho uma colega psicóloga, também da psicossomática, Raimunda, ela diz, imaginar a resiliência como uma folha de papel que você amassa e depois volta. Mas ela traz marcas, ela continua, aí são as suas marcas, sua história de vida, e que a gente tem, né, no nosso viver, que tem que ser orgulho, não tem que ser vergonha. Nem sempre é assim. Ok, eu vou colocar agora 2 questões que estão meio ligadas, até porque nós já estamos passando do horário, Cris. O João Turrione, que fez a primeira pergunta, ele nos traz de novo o tema servir, e ele diz assim, ao servir, não criamos oportunidade para o desenvolvimento pessoal, né? Este é o sentido que eu entendo. E a Simone Gasparini, ela vai um pouco nessa linha, quando ela diz o seguinte, eu percebo que quando fazemos para o outro com consciência, estamos satisfazendo nossas necessidades de utilidade, de importância de colaborar, de ter para dar, né? Então,
Quer que eu comente, Kleber? Por favor. Curtinho? E aí depois eu complemento. Primeiro, só destacando, né, que o Arthur é oncologista e vive esses dramas de vida e morte, a importância do olhar do oncologista na tomada de decisão do paciente e da confiança. Cris, deixa eu até dizer, o Arthur, que fez a pergunta anterior. É oncologista. É oncologista. Então, e isso é a importância da formação da educação. E a Simone, minha querida aluna, psicoterapeuta, eu concordo integralmente com isso, e esse significado a importância de colaborar seria o sentido. Por que eu faço isso? Porque eu sei que isso é importante para outra pessoa e também passa a ser importante para mim. Essas relações de transferência, contra transferência, e essa mobilização, né, do que o Grundeck fala, esse equilíbrio entre as forças da água e da terra, né? Como que as coisas se compõem, e a busca, no fundo, é de uma harmonia, né? Não que não tenha dor, que não tenha sofrimento, daí se tem o sofrimento criativo e o sofrimento desagregador. A ideia é que um sofrimento desagregador te ajude a te deixar mais inteiro, a continuar a vida. Por isso que a gente está durando muito. Eu achei legal, vou pegar um gancho aqui da pergunta de Simone, quando ela diz aqui a questão da utilidade, né? Eu sou um estudioso do tema servir, e uma das conotações que a palavra servir tem é de utilidade. Quando um calçado, quando uma roupa, quando um aparelho, uma TV não funciona mais, a gente diz, ela não serve mais. Esse servir está exatamente no sentido de utilidade, né? Então, quando a gente colocava lá do servir como fazer algo e dar, né, para o outro, você entregar, você fazer coisas úteis, né? E nesse sentido, inclusive, tem um livro que já está, só falta a gente colocar data para apresentar, eu já terminei, Dar e Receber. O livro fala muito das pessoas que são na vida mais de doar, de dar, e aquelas que trabalham muito pensando somente em receber, né? E nesse sentido aí, a gente recebe também. E aí eu quero fazer um gancho com a pergunta do João Torrione, que estava aqui junto, de que servir é uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal, tanto nosso, né, como daqueles a quem a gente serve. Mas muitas vezes, para a gente servir, a gente precisa crescer, não somente em termos técnicos, mas muitas vezes em termos como pessoal, né, também de aprender a doar, né? Então, eu acho bem interessante essa leitura, eu acho que ela não completa, porque você tem até a ideia do servir, na ingestão da qualidade dos serviços, é o presente, a pessoa está ganhando um presente, a doação, né? Incondicional, que aquilo te faz, só o ato da entrega do presente já te é pleno, mas a gente se frustra, às vezes você se dedica, faz alguma coisa, e a pessoa não dá a mínima, fala, puxa, se soubesse o sacrifício que eu fiz para fazer, né, para fazer essa entrega, você fica bravo, você serve, mas você quer um sinal de alinhamento. Então, a utilidade no sentido operacional, eu vou estabelecer relações de uso, de entrega, de transporte. Então, não serve mais, não tem utilidade. Não vou estabelecer mais vínculos com este fato. Quebrou a lava-louça. Ela não vai ser mais operada, né? Então, esse é um lado. O outro lado é que, sim, a gente quer um olhar, a gente quer um retorno, você quer ver o rosto alegre, quer ver a compreensão do fato. E, às vezes, está tudo tão depressa que você ou não capta aquele olhar, ou a pessoa não se dá o trabalho de agradecer. Por exemplo, as mensagens virtuais no WhatsApp. Na família, por que não respondeu? Você já tinha escrito, já entendi o que era. Então, tem um ciclo de servir, retornar, ressignificar. E no nosso desenvolvimento pessoal tem uma palavrinha mágica, como você enfrenta a frustração, porque ela vem aos baldes. Né? Assim, Cris, eu queria trazer agora também uma contribuição, né, dentro disso tudo que a gente está falando do servir, voltando àquela primeira pergunta lá do Torrione, quando eu disse que servir é executar atividades visando proporcionar benefícios
àqueles a quem servimos, né? Olha, só esse assunto aí, gente, só essa definição dá uma live. Mas eu queria resgatar nesse sentido de a gente... Kleber, tudo que você vê hoje já vai para leituras conectivas. Né? Não, é verdade. Mas eu estava, uma vez, discutindo essa definição com Elisete Pagano, que fez o Leituras com você anteriormente, e eu achei muito legal que ela disse, Kleber, posso pedir licença e colocar um temperinho aí nessa definição? A definição era servir e executar atividades proporcionando benefícios àqueles a quem servimos. Aí ela disse, olha, vou botar uma vírgula aqui e vou dizer assim, olha, sendo reconhecidos, ou não, sendo beneficiados por isso. Qual é a ideia? Toda vez que a gente serve, a gente é servido. Porque só em servir já nos faz sentir bem. Né? Já nos faz ter uma sensação de que a gente está agregando valor para o outro, porque a gente está doando. Muitas vezes você recebe um agradecimento, um reconhecimento por aquilo. E, às vezes, a gente até ganha dinheiro. Né? Então, nossa, que coisa bacana. Então, tem duas questões aí. Eu lembro do exemplo do pessoal que vai para a rua, isso era uma queixa das pessoas, moradores de rua em Londres, que eles pediram para ninguém servir sopa, levar cobertor, porque eles queriam dormir. Então, você precisa de uma permissão para servir. É meio que nem a tia, a avó, ou quando você está em dieta, mas come isso, mas come aquilo, eu fiz com tanto amor, a gente tem isso, então a gente tem que ir devagar com esse servir, porque tem que se colocar no lugar do outro. E essa manifestação dos moradores de rua, que eles queriam paz, né? Não queriam ser acordados na madrugada e tal, eu acho que ele tem a ver com isso. Servir é um presente, é uma doação incondicional, mas o outro tem vontade. Tanto que hoje, folheto de imóvel, de rua, você aceita um folheto? Não pode simplesmente, né? Ou você aceita um imóvel, você aceita um jantar, tal. E o Dagnino disse aqui, acho que você vai achar, Kleber, que ele discorda sobre a questão do câncer, que muitas pessoas ficam sem qualquer sequela. Mas, Dagnino, ninguém passa ileso por um processo de tumor, né? De um tumor de diferentes gravidades, que atinge todo o corpo e que tem que ser tratado de uma forma muito eficaz e também com outros recursos e até os recursos de enfrentamento do próprio doente, né? Os processos de adoecimento, isso é uma marca. É a resiliência, ela fica sem marcas, mas ela tem a história. O fato histórico de você adoecer ou de você sofrer um trauma, um acidente, ele já é uma marca na tua história de vida. E a ideia é você ter orgulho dessas marcas, né? Eu digo, os caciques, tal, eles têm as tatuagens e tudo mais das grandes lutas, né? Hoje as tatuagens também têm outros significados, dos grandes amores, das grandes crenças, né? Isso ser compartilhado. Né? Mas olha, gente, 1h13. Eita danado. Se fosse Instagram, já teria sido cortado, viu, Cris? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a gente fazer as considerações finais. Eu vou começar a minha, eu passo em seguida para a Cris, e as minhas considerações finais é assim, ó, eu vou ler mais um trechinho, agora eu vou ler mesmo, do livro, tá? É uma mensagem que é muito bacana, do Viktor Frankl. Quando ele está falando sobre o final da libertação, né, ele diz assim, olha, todos no campo de concentração sabíamos e dizíamos um ao outro, não há felicidade sobre a terra capaz de compensar nosso sofrimento. Não esperávamos felicidade. Não era isso que nos sustentava e conferia um sentido ao nosso sofrimento, ao nosso sacrifício, ao nosso morrer. E, contudo, não estávamos preparados para a infelicidade. E aí ele conclui dizendo, esta experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer neste mundo depois de tudo o que sofreu, a não ser seu Deus. Forte, hein? Então, os valores espirituais, a transcendência, né? Então,
ele vem num conjunto de memórias, de inconsciente, que te dão força para viver, né? Aqui alguém falou sobre vaidade e a expectativa de retorno. É verdade, às vezes é vaidade. Dependendo do tipo de retorno que a pessoa queira, é bom ser incondicional. Então, claro, há servíveis e servíveis, né? E ele é um fato que eu acho que realmente, como o Kleber falou, vale uma live. Mas a questão aqui é, servir dá sentido à vida? Dá. E de formas múltiplas, como o Kleber falou, como vocês trouxeram, né? Então, o que é esse movimento incondicional em relação ao outro? Só que se joga, mas espera aí, que a água pode estar gelada e pode não ser água, né? Então, tem que ir devagar, lembra lá dos moradores de rua que não queriam sopa na madrugada e nem cobertor, queriam dormir. Então, e para encerrar, primeiro agradeço, Kleber, o convite, agradeço a Sônia, agradeço ao grupo, a nossa academia, né, brasileira de qualidade, que é um aprendizado a cada dia em relação à longevidade, à curiosidade, à garra, à sabedoria, né, meus professores lá atrás e meus pares hoje, é uma beleza. E para fechar, eu gosto muito dessa abertura do livro, eu mostro minha sombra, mas somente eu sinto minha escuridão. Então, essa capacidade de você incorporar os seus próprios sentimentos e compartilhar ou não, ela envolve uma maturidade, uma sabedoria e uma humildade. Aqui eu preciso de ajuda. Ou, às vezes, é por choque, né? Eu tenho uma doença, agora eu preciso pedir socorro. Tem aquela história, nunca foi para o hospital, vai uma vez e morre. Fala, poxa vida, por que não fez um check-up? Né? Às vezes era bem entupida, né? Então, tem muita coisa para a gente refletir e aprender. E quero de novo agradecer aos meus queridos colegas da academia, meus alunos e outros colegas, professores e tudo mais. É sempre bom estar pertinho de vocês todos. Legal, Cris. Produção, colocar aqui a tela. Ok, obrigado, Cris, maravilha dividir aqui o espaço com você. Né? Eu vou só, então, gente, agradecendo a vocês, a audiência. Gostou do evento, gostou de um livro do outro, dos dois, dá o seu like, tá? Comenta, compartilha esse vídeo, esse debate vai ficar, tanto as apresentações como o debate vão ficar disponíveis no YouTube, né? E a gente quer convidar você para terça-feira próxima, um novo evento, Clareza no Pensar e Comunicar, em que serão apresentados o livro Comunicação Não Violenta, pelo Marcelo Bernardes, e A Arte de Pensar Claramente, pelo Gabriel Ferraz. E convidar vocês a visitarem o site do leiturasconectivas.com.br e agradecer enormemente a sua atenção.